Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. É uma alegria para nós, juntamente com a Santa Igreja, vivermos entrando agora nesse tempo comum, mas de nós cristãos que recebemos, o Espírito Santo, recebemos o Espírito daquele que veio, nos amou e continua a nos amar. Espírito esse que nos foi dado para que nós possamos ter mais força na nossa vida espiritual, na nossa caminhada. Um detalhe é importante dentre tantos que nós podemos destacar do Espírito. Claramente nós nos alegramos em receber o Espírito do Senhor, porque sabemos a potência que o Espírito tem. Tantas graças ele pode operar, porque é o Senhor mesmo que habita em nós, é o Senhor mesmo que permanece dentro de nós. E Espírito esse que pode fazer com que cegos enxerguem, pode fazer com que os surdos comecem a escutar, pode fazer com que os leprosos sejam curados. Mas uma graça em especial acontece pelo derramamento desse Espírito que talvez muitas vezes não é valorizada por nós. Quando nós olhamos para a figura de São Pedro antes e depois do Espírito Santo, nós podemos destacar uma graça muito especial que foi dada e que Pedro entende quando recebe esse Espírito de amor do Senhor. Quando Pedro nega o Senhor Jesus, nós vemos que ele faz isso e comete por uma ação longe do Espírito, por uma ação de alguém que está vazio, alguém que não está com aquele Espírito a ponto de estar disposto a morrer e a se entregar ao Senhor. Mas, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, depois de 50 dias, envia seu Espírito, Pedro então o recebe e Pedro aprende a amar Jesus. Ou seja, começa de fato a viver uma vida virtuosa de amor ao Mestre. O Espírito Santo não nos foi dado somente para nós buscarmos milagres, mas foi nos dado para nós buscarmos o Deus dos milagres. Muitas vezes a nossa vida contradiz as nossas palavras. Dizemos tanto que queremos o Senhor, mas estamos atrás daquilo que Ele tem a nos oferecer, das coisas que Ele tem para nos dar. Nós queremos o Senhor. Então o Espírito nos é dado exatamente para isso, para que tenhamos força para amarmos Ele, para nós nos doarmos e sacrificarmos a nossa vida. O Espírito nos é dado para nos encorajarmos a perdermos a nossa vida, a fazermos os sacrifícios diários, tantos os sacrifícios grandes como os pequeninos, que na nossa vida espiritual nos são sugeridos diariamente. O Espírito não é dado para nós para nos dar somente o conforto, senão aprenderemos a buscar somente isto, somente um consolo divino. Não, o Espírito nos é dado exatamente para fazer com que saiamos do nosso comodismo, para fazer com que saiamos dessa nossa vida sem forças de amar a Deus e assumirmos esse Espírito do Senhor, que um dia estava infundido em Jesus, porque é um só, e hoje eu tenho a graça de receber esse mesmo Espírito, porque Ele um dia prometeu a nós e que agora de fato é derramado, está dentro de mim. Então eu devo ter a coragem de receber esse Espírito. Muitas vezes, diante das perseguições que nós passamos na nossa vida cristã, e nós não temos a coragem de enfrentar isso, nós sentimos tristes por conta dessas coisas que nos acontecem. Mas quando o Espírito Santo vem e é derramado sobre nós, nós voltamos a olhar para o crucificado, voltamos a olhar para o Senhor da nossa vida e nos faz, num gesto simples, olhar para o Senhor e dizer: eu continuarei por amor a vós, eu irei perseverar por amor a vós. O
O Espírito é para aqueles que estão sendo perseguidos, o Espírito é para aqueles que estão sendo caluniados, por aqueles que sofrem, porque contradizem o mundo. O Espírito do Senhor é especialmente para esse, claramente é para todos, mas é exatamente para seus filhos, para aqueles que se doam a Ele, para aqueles que estão vivendo de fato o Evangelho, para aqueles que querem contradizer, para aqueles que querem fugir dos aplausos, para aqueles que querem fugir dos elogios, para aqueles que não querem buscar as coisas prazerosas, carnais ou espirituais, para aqueles que estão lutando para que vença os pecados da carne, para que possa vencer também todos os pecados, seja os mortais como os veniais. É a força do Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós jamais iremos conseguir. Mas é o Espírito do Senhor que tem uma missão especial quando é infundindo dentro da nossa alma, que é exatamente essa: amar mais ao Senhor. Não confundamos o Espírito do Senhor em querermos somente graças, em querermos somente fazer muitas coisas, sendo que fugimos apenas da mais essencial e mais importante de fato, que é amar o Senhor. Pedimos o Espírito Santo muitas vezes para nós termos unção, para nós ministrarmos melhor em uma pregação, para nós falarmos melhor de Deus para alguém, mas esquecemos que se queremos transmitir a alguém o que de fato é Jesus, é preciso permanecer e viver no Espírito, ou seja, viver e permanecer no amor a Deus. Jesus se torna mais apaixonante quando anunciamos, quando aquele que anuncia ama o seu Senhor, quando aquele que anuncia vive de fato um relacionamento com o seu Deus. E entende que somente através do seu Espírito, o Espírito que vem de nosso Senhor, somente através dele, este será capaz de fazer ou exercer alguma obra. Então que esse Espírito Santo que nos foi dado pelo Senhor seja de fato uma fonte divina para amarmos mais a Ele, para buscarmos nos dar mais a Ele, e não para fazermos e gastarmos tempo com coisas tão superficiais, querendo nos mostrar como pessoas que têm mais unção. Não. É necessário com que o Espírito Santo, dentro da alma do cristão, seja direcionado a amar mais o seu Senhor. Peçamos a intercessão de São Pedro, logo após quando ele recebe o Espírito, porque de fato se torna alguém que ama o seu Senhor e de fato depois dar a sua vida pelo mesmo Senhor que antes do Espírito ele o negou. Então que esse Espírito possa fazer com que amemos o Senhor. Esse Espírito que vem do Senhor, que não é sentimental, que não é um Espírito que quando nós recebemos sentimos arrepios, ou quando não vamos ter mais dores, não tem nada a ver com isso. Porque o caminho da cruz continua árduo, mas o Espírito é o amor do Senhor que é infundido em nós. É a chama do amor daquele que um dia nos amou e continua a nos amar, ressalta. Que esse Espírito faça com que tenhamos e carregamos o sangue do Senhor em nossos olhos, o sangue daquele que ama, daquele que deseja estar mais próximo do Senhor. Deseja o Espírito dentro da tua alma, porque ele está dentro já de você, ele já foi infundido em você no teu batismo. Peça esse Espírito Santo para que este te dê força para estar aos pés da cruz e não para fugir da cruz. O que Pedro entende antes do Espírito e depois do Espírito? Pedro, sem o Espírito Santo, sem a vinda do Espírito, ele nega a cruz, ou seja, ele nega Jesus. Mas quando ele recebe o Espírito depois da ressurreição do Mestre, depois de 50 dias, ele dá a vida pelo seu Senhor. E ele abraça a cruz e por isso morre crucificado de cabeça para baixo. Então esta é a diferença daquele que de fato vive no Espírito. Nós não podemos ser profetas que estão contradizendo o Espírito, pedem o Espírito de Deus, mas para fugirem da cruz. Então isto não tem ligação, vão se perder no caminho e vão ficar distantes de Deus.
vão ficar distantes de seu Senhor. O Espírito nos é dado para nós abraçarmos a cruz divina e, de fato, através dela buscarmos o nosso Deus que está nos esperando. Então, que o Espírito possa nos servir de força para corrermos em direção à cruz, porque é lá que o Senhor nos espera. Agora, se eu peço o Espírito para contradizer a cruz ou para seguir para um caminho distante, e às vezes com as nossas palavras na nossa oração nós não dizemos de modo direto: Senhor, eu quero o Espírito e vou contradizer a cruz. Mas contradizer a cruz e negar a cruz, basta simplesmente querer apartar-se de todos os sofrimentos, querer correr de todos os sofrimentos, querer fugir dessa vida árdua, querer fugir dessa vida de sacrifícios. Isso, quando eu cometo esse gesto, eu nego a cruz e estou pedindo o Espírito do Senhor de forma errada. Então eu preciso da força do Senhor para perseverar amando Jesus na cruz, para perseverar mesmo escutando os homens dizendo tantas coisas, mesmo dizendo os homens dando propostas a vocês, mesmo as tentações vindo, mesmo junto com as críticas, com as perseguições, porque é o Senhor mesmo que diz: se me perseguiram, vos perseguirão também. O servo não é maior que o seu Senhor. Não somos maiores que o Senhor. Se ele foi perseguido, nós também seremos. São palavras dele. Se não passamos por isso, então estamos seguindo de uma maneira contrária ao caminho que o Senhor mesmo pediu para que nós seguíssemos. Então, peça o Espírito para permanecer no Senhor e não para fugir dele. E permanecer em Jesus é permanecer na cruz, porque se nego a cruz, nego Jesus. É o que vai dizer Santa Gemma. Não recuso a cruz, porque se recuso a cruz, recuso Jesus. Então que o Espírito nos sirva para amar mais ao Senhor e não para querermos promover fama, querermos promover sermos pessoas, entre aspas, de unção, que seremos admirados pelas pessoas. Não. O Espírito, antes de nos for dado, antes de ser, nos enviado, ele estava e permanece claramente dentro de Jesus, porque é um só. E nós devemos olhar para ele primeiro, porque com seu Espírito abraçou a cruz e deu-se por nós. Agora, com o Espírito dele, nós temos que abraçar também a nossa cruz e dar a nossa vida por ele. Peçamos então o Espírito do Senhor para nos dar coragem para seguirmos nesse caminho que ele nos chamou.